Boa tarde, crianças! E hoje temos aula de ciências, então pegue o seu livro da coleção Aquipalô e acompanhe a leitura na página 42 e 43. Vamos aí observar essa imagem que temos aí na página 42 e 43 do nosso livro, iniciando a unidade 2. O que possibilita a vida na Terra. Nós estudamos aí sobre o espaço sideral e agora nós vamos ver e nós também estudamos um pouquinho sobre a Terra, algumas características, e agora nós vamos também verificar as coisas que possibilitam, quais os fatores que possibilitam a vida na Terra, que possibilitam que nós, seres humanos, os seres vivos, consigam viver e se reproduzir aqui na Terra. Por que, crianças, que em outros planetas não há vida? Por que será? Qual a qualidade, qual a característica da Terra que faz com que somente aqui no nosso planeta tenha vida, tenha assim seres vivos na Terra? Por quê? Qual será a característica? O que é que existe na Terra que possibilita a vida? Então vamos tentar descobrir agora. Vamos colocar um pouquinho a nossa mente para funcionar, observando essa imagem, linda paisagem que temos ali. Se você olhar, observe com muita atenção aí a imagem, né? E vamos fazer a leitura. A nossa leitura nessa página, nós temos aí apenas algumas questões para a gente estar analisando e tentando encontrar a resposta aqui mesmo. E aí você vai analisar e responder em seu caderno. Copie as questões no seu caderno, faça o cabeçalho e também responda. Olha só, são essas questões aqui em cima nesse balão que temos aí para a gente analisar. Vamos verificar agora e você vai responder tudo aí no seu caderno, ok? Então vamos lá. Quais seres vivos você identifica na imagem? O que é um ser vivo, crianças? Seres vivos são todos aqueles que nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Então, eles precisam passar por esses cinco ciclos para que eles possam ser considerados seres vivos. Então, nós, seres humanos, as pessoas, nós nascemos, crescemos, temos filhos, envelhecemos e morremos. Todos nós, né? Isso aí por isso somos considerados seres vivos. Mas e os outros animais? Porque nós somos considerados animais racionais, aqueles que pensam, que têm raciocínio. Mas e os outros animais? Né? Vamos verificar. Será que o urso, temos aí o urso, a borboleta, você pode ver uma cobra. Será que esses animais aí, eles nascem, crescem, se reproduzem, quer dizer, têm filhos, envelhecem e morrem? Será que acontece tudo isso com esses animais aí que eu falei? Se acontece, criança, significa que eles são seres vivos. E os outros, o que mais que você observa aí que também passa por esse ciclo? Será as plantas, aí no caso as flores, as árvores das flores, né? Aí é toda essa vegetação. Será que nessa vegetação, crianças, a vegetação, será que as plantas, elas nascem, crescem, se reproduzem? Será que você já ouviu algum filhinho das plantinhas? Sim, né? Tem plantinhas, tá aqui um filho da plantinha, nasceu um pezinho aqui do lado dela. Já é sinal que caiu uma outra semente ali e ela deu um outro filhinho. Então, ela se reproduz, sim, as plantas se reproduzem. Elas crescem, envelhecem e morrem? Sim, né? A planta também morre. Então, as plantas, os animais, assim como a cobra, a anta, o urso, a borboleta, o passarinho que aparece aí, todos eles são seres vivos. As plantas também são seres vivos, todas aí, as flores,
toda essa vegetação que aparece na imagem, são também seres vivos. Então, mas para nós vivermos, nós precisamos de alguns fatores muito importantes. Por exemplo, crianças, segure o seu nariz. Se você segurar o nariz por alguns minutos sem respirar e ficar sem respirar, o que acontece? Tente fazer aí. Criança, logo dá um desespero, uma vontade de respirar, e se a gente não respirar, nós morremos, né? Então, crianças, aí nesse lugar onde tem todos esses animais, será que para eles viverem, eles precisam do ar? Sim, né? Precisamos respirar. As plantas respiram? Sim, as plantas, elas respiram pelas folhas. E os animais também respiram. E o peixe que vive dentro da água, será que vive na água, será que o peixe respira? Sim, o peixe ele é um ser vivo, ele respira. Sabiam, crianças, vocês sabiam que na água existe oxigênio e que os peixinhos eles retiram da água o oxigênio para eles respirarem? O oxigênio é o ar que nós respiramos, é o ar que nós inspiramos. Quer ver? Respire bem forte aí. Esse que nós ingerimos, nós inspiramos, é o oxigênio, que é o ar que nós precisamos para viver, assim como os peixes e todos os outros animais e, né, até as plantas. Então, crianças, vamos verificar o que mais que nós precisamos para viver. Crianças, você já passou um dia todo sem beber água? Já, né? Tem gente que não bebe muita água, mas se ficar muito tempo sem beber água, crianças, nós até podemos resistir por um bom tempo, porque nosso corpo ele é formado por água, tem muita água no nosso organismo. Mas se passarmos muitos dias sem beber água, nós podemos morrer, crianças, porque nós vamos ficar desidratados. E aí vai acontecer que o nosso corpo começa a precisar de água, o rim começa a precisar de água para funcionar, o sangue para circular. E aí acaba que os nossos órgãos vitais começam a desfalecer e nós podemos até morrer. Então, sem água nós não podemos viver. Será que nesse ambiente aí, crianças, aí na nossa paisagem, tem água? Tem, né, a água. Mas será que a água, ela vive, ela tem vida, ela é um ser vivo? Não, né? A água, ela não nasce, não cresce, não se reproduz, não morre, ela sempre vai existir. Claro que tem aquela questão lá da preservação da água, mas a água, ela não é um ser vivo. Ela é um elemento natural muito necessário para a vida, assim como o ar. Outro fator muito importante que nós precisamos para viver, nós seres vivos, nós precisamos Tem alguma coisa aí que eu não falei, mas que você pode ver bem grandão aí pertinho do rio? Que é isso aqui, crianças? O sol, né? A luz do sol, crianças. O sol, ele traz luz, o calor. E essa luz e esse calor é essencial para a nossa vida também, crianças. Tá? Então, por exemplo, as plantas, elas precisam muito do calor, da luz do sol para transformar, né? Para realizar a fotossíntese, que nós vamos ver aí para frente o que é a fotossíntese, tá bom, crianças? Então, é um alimento para a planta e sem a luz do sol não seria possível realizar essa transformação. E as plantas não poderiam viver e nem nós. Nós precisamos do sol, da luz do sol. Sabia o que? A luz do sol, ela nos dá a vitamina D. Se nós não ficarmos muito tempo sem pegar sol, o nosso nível de vitamina D, ele cai muito. E nós podemos até adoecer, ficar muito doentes, né? Por falta da vitamina D no nosso organismo, ficar sentindo dores nas nossas articulações, nos ossos. Então, crianças, é muito importante a luz do sol para aquecer também, porque já pensou se não existisse a luz, o calor?
Como seria a Terra? Ela seria fria, congelada e não teria possibilidade de vivermos, não é, crianças? Então, a luz, esses 3 elementos aí que eu falei, o sol, a água e o ar, são essenciais para que haja vida. Então, crianças, a Terra, ela é um planeta privilegiado porque ela contém esses 3 elementos. Mas os outros não, os outros planetas, ó, ficam muito distantes do Sol, não conseguem pegar muita luz, alguns são muito frios, alguns não têm água, são somente rochas, não tem nem vegetação. E assim eles não têm possibilidade de haver vidas lá, porque a vida não consegue se desenvolver. Então essa é uma questão que os cientistas correm atrás. Eles tentam descobrir nos outros planetas, daqueles planetas todos que nós estudamos, se existe ar, o oxigênio, água e se a luz do Sol alcança esses outros planetas, algum outro planeta para que haja vida nele. Se há alguém vivendo ou alguma coisa vivendo em outro planeta. Né? Essa é uma questão muito importante que os cientistas ficam estudando estão estudando por anos e anos. E nós aqui vamos agora iniciar nossos estudos sobre o que é um ser vivo, os seres não vivos, mas nós percebemos aí a relação entre os seres vivos e os não vivos. Então, crianças, vamos aí para as nossas questões e aí você tenta responder embasado nessas explicações aí que eu fiz no vídeo, tá? Olha, quais seres vivos você identifica na imagem? Você vai analisar todos os seres vivos que nós falamos e escrever a resposta. Do que os seres vivos precisam para viver? Nós falamos os 3 fatores. Por que o Sol é importante para os seres vivos? Você lembra aí, crianças, que a luz do Sol ela nos aquece, então ela é importante para todos. Sem luz do Sol, como é que a Terra ficaria? Então pense um pouquinho e dê sua resposta. Como o solo contribui para o desenvolvimento dos seres humanos? E o solo, nós não falamos sobre o solo, mas nós sabemos que sim, que o solo ele é super necessário para nós, para a nossa estabilidade, né, crianças? Como vamos fixar moradia? Como vamos nos manter? Porque nós precisamos da terra para cultivar a terra, tirar alimentos dela. E as plantas que precisam que as suas raízes afinquem na terra para te retirar os seus nutrientes, né? Então, todos nós necessitamos do solo. Seres vivos precisam do solo, todos os animais, as pessoas e as plantas. Então, elabore suas respostas, copie tudo aí no seu caderno e poste no meu PV as suas respostas. Tchau, crianças!